Muito boa noite, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma super live. E a live de hoje é segurança da cena. É isso aí, galera. Eu considero aí uma das partes mais importantes do atendimento pré-hospitalar é realmente a segurança da cena. Como garantir uma cena segura para o socorrista trabalhar de acordo, bem tranquilo, sem estresse, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Jones da Rocha, sou condutor socorrista aqui do Sudoeste do Paraná, do SAMU. Também faço parte aqui do quadro pedagógico aqui do Grupo Estuda Mais Brasil. E hoje a gente tem, então, uma live super especial. Eu estou aqui com a Gabi e a Tainá e a gente preparou uma live top para vocês, tá? Então, lembrem-se, os certificados estão na descrição, aqui logo abaixo. Vocês podem acessar o certificado depois que acabar a live, beleza, galera? Vai ter a senha no final, material exclusivo, então, para vocês baixar através da senha. E também temos recados aqui, no finalzinho vai ter um post lá no carrossel e você vai lá e vai curtir, vai comentar a nossa ambulancinha lá no carrossel. Também você deve fazer prints aí das nossas lives e compartilhar com seus amigos, compartilhar no seu story, marcar o grupo, marcar a Tainá, a Gabi, eu, o Lucas, o Gustavo, todo mundo, Felipe, marca todo mundo. Pra gente saber que você tá ligado na nossa live, tá sempre aqui conosco, beleza, galerinha? Vai mandando já aí da onde que você é e fica ligado na live que daqui a pouco a gente vai começar a responder as perguntas de vocês que surgirem, então, durante a evolução da nossa live, beleza? Então, vamos lá, eu vou ficar enrolando vocês um pouquinho aqui pra vocês terem tempo de chamar os seus amigos. Chama todo mundo, chama o pai, chama a mãe, o filho, o tio, a empregada, chama todo mundo para assistir essa live, para vocês saber aí o dia que precisar, então, se estiver passando, ou mesmo acabar se envolvendo em um acidente de trânsito, ou em uma situação aí indesejada, você saber como garantir a cena, garantir uma cena segura para os socorristas poder atuar quando chegarem e até mesmo para você poder prestar um auxílio aí, prestar um socorro para a vítima, bem como para não gerar um novo acidente através desse que já aconteceu, tá? Então, chama todo mundo, fica ligado que no final vai ter material para você juntar na sua apostila, no seu kit aí, no seu material de estudo, que você está montando a sua apostila aí através das nossas lives. Eu nem lembro que live que é hoje. Que número que é a live hoje, Gabi? Número 32 aí, galera, ó. Estamos há 32 semanas consecutivas trazendo lives, conteúdos exclusivos para vocês aqui nesse canal e nesse mesmo horário, como eu sempre digo, para vocês aí aqui pelo YouTube do Grupo Estuda Mais Brasil. Então, vai lá, se cadastra, já ativa o sininho das notificações, que aí você fica sabendo, recebe um recadinho aí cada vez que a nossa live vai começar, cada vez que tem conteúdo novo. Lembrando que essa live fica ao vivo por apenas 7 dias, tá? A partir de quinta-feira que vem, entrando no ar a nova live, essa live ela sai, tá, galera? Então, aproveite para assistir 2, 3 vezes, quantas for necessário, até que você entenda como sinalizar. Lembrem-se do seguinte: se vocês chegarem num cenário, numa situação aí, um acidente de trânsito, vamos falar mais sobre acidente de trânsito, que é onde as situações se agravam rapidamente. Então, você chegou no acidente de trânsito e você não sabe como sinalizar, você está correndo risco se você parar ali. A gente já teve muitos exemplos aí de locais que a cena não estava segura, não foi garantido uma cena 100% segura, e aí veio aí caminhões, carreta, enfim, carros, e acabaram atropelando todo mundo, atropelando socorristas, atropelando bombeiros, atropelando policiais, e também os transeuntes que estão na cena. E você sabia que você, como socorrista profissional, chegou num cenário aí, num acidente de trânsito, você é responsável até pelos transeuntes que estão na cena? É isso mesmo, galera. Nós, como socorristas, quando a gente chega num acidente de trânsito, além de sinalizar para garantir a nossa segurança, a segurança das vítimas, a gente ainda é responsável pela segurança dos transeuntes, tá? Aquelas pessoas que estão
ali na cena deambulando, tentando ajudar de alguma forma, outros fazendo videozinho, tirando foto, outros se incomodando, que são os transinúteis, tá? Tem alguns que são transeuntes, que acabam até ajudando, mas tem alguns que são transinúteis, que só ficam incomodando na cena e arriscando ainda se envolver em um segundo ou terceiro acidente por estarem ali sem fazer nada, sem ajudar, sem nada. Então, vocês são responsáveis a partir do momento que assumirem uma posição de sinalização de trânsito, vocês são responsáveis pela segurança de todos que estiverem na cena. E a gente vai falar aqui da velocidade das vias, como que eu vou sinalizar, qual que é a média de distância que a gente vai sinalizar, se tiver combustível, se não, fio de alta tensão, fio eletrocutado, enfim, tudo o que tiver relacionado à segurança da cena, a gente vai dar uma palhinha aqui. Lembrando que é bastante conteúdo, mas a gente vai tentar trazer o mais claro, mais objetivo possível para vocês entenderem, sem muito termo técnico, sem muita gracinha, para vocês entenderem de forma clara e objetiva, beleza, galerinha? Então, já chamaram todo mundo aí, vamos iniciar o nosso conteúdo. Eu vou fazer em 3 partes a cada intervalo, então eu vou responder as perguntas de vocês. Então, se vocês surgiu alguma dúvida durante o conteúdo que eu tô falando, vocês mandem já pra Tainá. A Tainá tá aqui do ladinho, ela vai me fazer a pergunta e eu vou responder vocês logo em seguida, beleza, galerinha? Vamos lá, então. Segurança de cena, galera, é o conteúdo mais importante em qualquer situação, é o protocolo mais importante em qualquer situação. E aí tá envolvido muita coisa, tem envolvida desde combustível derramado, produtos químicos, acidentes aí que exigem um fator de segurança muito maior, um protocolo de segurança muito maior quando há produtos químicos envolvidos, caminhão-tanque que transporta combustível, caminhão que transporta produtos corrosivos, isso daí dá um transtorno danado, é muito complicado para sinalizar. Quando há então contato com líquido inflamável, quando há alguns tipos de sólidos que reagem com água, também entram em contato com água, podem liberar gases que são nocivos aí para a saúde. Então tudo isso está relacionado com a segurança da cena e o socorrista deve saber fazer então uma sinalização bem feita, até mesmo como posicionar a viatura, o local, a distância, tudo isso a gente vai ver aqui, tá? Então, de início, garantimos a segurança, temos que garantir a segurança então do cenário, se garantir a segurança do local para a gente poder atender. E aí, quando a gente vai atendendo uma residência, então está relacionado muitas das vezes desde um buraco que o socorrista pode pisar no escuro à noite, com pressa e tal, acaba caindo, tá? Faz parte aí de uma situação indesejada também que pode acontecer durante esse atendimento. Então, além disso, tem a questão de animais de estimação. Chega numa casa, tem um cachorro bravo. Como que você vai entrar se não tem ninguém lá para segurar, amarrar ou acalmar aquele cachorro? Ele não sabe que você está indo para prestar um socorro para o seu dono. Como é da natureza dele, ele vai então tentar intervir aí na sua entrada, na sua adentrada dentro da residência, né? Então, mais uma situação que a gente tem que se atentar. Cada vez que a gente chega numa residência, a gente já olha para os lados ali, vê se tem cachorro na cena para pedir aí pro familiar ou alguém fazer então a contenção, né, amarrar o cachorro e tal, pra gente poder entrar na casa com segurança, beleza? Então, além disso, né, em residências acontece também de ter outros tipos de animais, não é só cachorro, que podem ser aí perigosos para os socorristas. Em um cenário aí que eu já fui atender, que tinha vítimas aí de picadas de abelha, tinham várias abelhas no local, então é uma situação em que fica complicado para a segurança da cena, para o socorrista atender, tem que aprender a lidar com isso também. Então, no caso de ter animais peçonhentos, enfim, ou até mesmo abelha, a gente sempre chama os bombeiros para nos auxiliar. Eles têm protocolos de contenção, eles têm as roupas de contenção também para fazer um atendimento aí em meio a um cenário assim. Então a gente acaba chamando eles, se é possível a gente começa a atender as vítimas, se não é possível a gente não começa a atender. Por que que se é possível a gente atende e se não é possível a gente não atende? Vejam bem, galera,
somos socorristas. Geralmente, né, obviamente, são acionados os socorristas que estão mais próximo do local do acidente, do incidente, enfim, do que aconteceu. E aí o que acontece? Se eu chegar lá, não fazer uma boa segurança de cena e eu for atingido por alguma coisa, acontecer alguma coisa comigo, quem que vai me socorrer? Pois eu era o socorro, tá? Aí já se perde uma vítima que estava ali para ser atendida, ou duas ou três, enfim. Já tem mais socorristas envolvidos, talvez mais transeuntes envolvidos, e aí um cenário que era de duas vítimas, digamos assim, agora já tem 4 ou 5 ou mais vítimas, e o socorro que era nós agora não tem mais. Então vai ter que vir um socorro de mais longe ainda, e aí o quadro se complica por muitas e muitas vezes a mais, tá? Então a importância da segurança da cena é primordial. Então eu cheguei num acidente de trânsito. O que eu vou observar então num acidente de trânsito? Que tipo de acidente é? É do tipo auto-moto, auto-caminhão, foi numa curva, tá chovendo à noite, tudo isso são fatores que influenciam na segurança, então, do trânsito, na segurança da cena para o socorrista. Então, se é dentro da cidade, a velocidade é um pouco menor, geralmente, né? As vias são menos rápidas aí do que numa rodovia. Mas se for um acidente numa rodovia, chegou na cena, então, vai observar que tipo de acidente. Tem produtos químicos envolvidos, combustível, o que está acontecendo? Tem fumaça, tem combustível derramado, mais cabos eletrocutados ali, o carro está saindo faísca, alguma coisa da bateria e tal. Então tudo isso tem que ser observado na chegada na cena. Num primeiro momento a gente vai garantir a segurança da cena, para depois garantir a segurança dos demais. Então, numa rodovia, vamos pensar numa rodovia de 80 km por hora. A gente vai ter que sinalizar 80 metros para cada lado do acidente. Isso se for de dia, não tiver chovendo, não tiver neblina, nada. Um dia de sol, 80 metros para cada lado, tá? São 80 passos longos que a gente chama para cada lado do acidente de trânsito, tá? Lembrando, se tiver uma curva, o acidente foi numa curva, a gente vai primeiro fazer toda a curva, passar toda ela, para depois começar a sinalizar. Agora, se for de noite, se estiver chovendo ou neblina, essa sinalização ela dobra de tamanho. Então já não é mais só 80 passos, são 160 passos, se a via for de 80 km por hora. For uma via de 110 km por hora, além da curva, tenho que passar toda a curva, enfim, e aí começar a contar 110 passos longos para mim fazer essa sinalização bem feita. A gente usa cones de sinalização, então os cones também tem um padrão aí que tem vários tipos de padrão, a gente tem um protocolo de colocação desses cones também, mas tem que ser feito para os dois lados. Então, à noite com chuva ou com neblina, né, qualquer um dos fatores, não precisam se somar os fatores, qualquer um deles estando presente, sendo à noite, tendo neblina ou estando chovendo, qualquer um desses fatores anulam então o nosso protocolo de 110 passos, conforme a velocidade da via, 110 km por hora, e multiplica por 2. Aí a gente vai ter que fazer uma sinalização de trânsito de 120 passos para de 220 passos para cada lado, e não 110 mais, como como faríamos se fosse de dia e não tivesse chovendo e não tivesse neblina, tá? Isso é para garantir a segurança da cena. Uma vez garantido a segurança da cena, existem também protocolos de estacionamento da viatura. O primeiro veículo a chegar no local para atender o acidente vai parar uns 10 metros antes do acidente e vai parar num ângulo de 45 graus com a frente voltada para fora da pista. Por que a gente faz isso? Se um veículo vir e não ver a sinalização, ou não vencer parar e bater na nossa viatura, a viatura não vai ser arremessada em cima dos socorristas. Se ela tiver com um ângulo um pouco voltado para fora, ela é arremessada para fora da pista e não em cima dos socorristas, tá? Então, por isso que a gente estaciona a viatura meio de frente ali, de quina com a margem da via, e a gente estaciona em média aí de 10 a 15 metros antes do acidente.
Se for o segundo a chegar na cena, já tem uma ambulância lá atendendo, uma viatura dos bombeiros, da polícia militar, enfim, já tem alguém lá e já está estacionado nessa posição. Então a gente vai passar pelo acidente e vai estacionar de 10 a 15 metros na frente, depois do acidente, e sempre no sentido da via. Se precisar ir fazer a volta, a gente vai, faz a volta e sempre estaciona no sentido da via, nunca na contramão. Tá? E aí começa a sinalização. Uma vez chegado na cena, a gente para a viatura nesse local estratégico, ou antes ou depois, tá? E aí começa a sinalização para os dois lados. Geralmente, a gente trabalha em 2 socorristas. Nas ambulâncias básicas, a gente tem 2 socorristas. Então, um vai sinalizar para um lado e o outro vai sinalizar para o outro. Cada um pega aí metade dos cones. A gente tem 7 cones na viatura. Um dos cones vai ficar no pé, na saída da viatura ali. E os demais vão ser estendidos 3 para cada lado, alcançando então a distância que esse protocolo se aplica nesse momento. Então, se é um dia de chuva, é um dia que tem neblina ou é à noite, a gente vai sinalizar numa via de 100 km por hora, 200 metros para cada lado, com esses 3 cones. A gente vai dividir esses 3 cones em 200 metros. Se for de dia, não tiver chovendo, não tiver neblina, a gente vai sinalizar apenas 100 metros para cada lado. Então, divide esses cones por 100 metros para cada lado, garantindo assim a sinalização para que não venha, além de acontecer um novo acidente, para que as pessoas consigam ver, parar em tempo, desviar se necessário. A gente tenta, muitas das vezes, não trancar completamente o fluxo da via, trancar apenas o necessário, tenta não trancar 100% para não criar engarrafamento, para não criar filas de caminhões e também para que, se preciso chegar uma segunda viatura, alguém chegar para nos apoiar, tenha espaço então para chegar até onde a gente está. Se o trânsito está parado, essa viatura de apoio também não consegue chegar onde a gente está. Então é muito importante que a gente não tranque completamente o fluxo da via, o trânsito por completo, tá? Então, uma vez sinalizado conforme o protocolo, a gente vai dar entrada então na cena para iniciar o atendimento da vítima, mas aí tem mais alguns cuidados que a gente tem que tomar. Então assim, galera, se a via é dentro da cidade, 40 km por hora, de dia, com sol, belezinha, tempo bom, 40 metros para cada lado, tá? Se for à noite, isso se eu tiver que parar com a viatura na pista. Se eu conseguir parar com a viatura fora da pista, ou o carro, a vítima, o veículo está fora da pista, a gente para então fora da pista, não precisa necessariamente se preocupar tanto assim com o trânsito. Mas se tiver que parar em cima da pista, tem que se preocupar então 100% com essa sinalização. Se a via for de 60 km por hora, então à noite, 120 passos para cada lado, vai sinalizar a quadra inteira talvez, para garantir uma boa segurança aí para a equipe poder atender sem correr risco. Lembrando, galera, essa segurança que eu tô falando para vocês é segurança para acidente de trânsito, tá? É apenas para garantir que não haja um novo acidente por hora, tá? Por hora não haja um novo acidente por causa daquele que aconteceu. Lembrando, se eu parar o fluxo da via, se eu não conseguir deixar um espaço para os carros passarem e tiver que parar 100% do fluxo da via, eu vou me complicar pelo seguinte: os carros vão parando, caminhões vão parando e vão formando uma fila. Dentro de poucos instantes, poucos minutos, a fila, a traseira da fila e o último carro da fila já ultrapassou a nossa sinalização, tá? E aí eu tenho que ir lá e remontar novamente a sinalização, porque eu sou responsável, como eu falei para vocês, pela segurança da equipe, pela segurança da vítima e pela segurança dos transeuntes. Então, os carros começam a parar um atrás do outro, dali um pouco, os carros começaram a ultrapassar meu último cone. Eu fiz uma sinalização, era de dia, via de 100 km por hora, tava o tempo bom, fiz uma sinalização de 100 metros. Aí pararam lá 3 carretas, mais 10 carros e acabou dando aí 120 metros de congestionamento. Se deu 120 metros, já ultrapassou minha sinalização. Os carros que estão vindo atrás, eles não vão ver o cone antes de ver a traseira do carro, o último carro que está parado. Vocês entenderam? Então, eu tenho que me preocupar em pegar aquele cone lá e agora estender ele por mais 100 metros a partir da traseira daquele carro que está parado. Que está parado ali. Tem que estender mais 100 metros. Então, eu tenho que me preocupar com isso também.
Por isso, a importância de eu não parar o fluxo da via. Mais um motivo para eu não parar. Se eu parar, daqui a pouco eu tenho que correr lá e esticar os cones mais longe, porque senão os carros vão vir, não vão ver os cones e vão já dar de cara aí com a traseira do veículo que está no final da fila. Então, mais um motivo para me preocupar, mais uma coisa para me preocupar. Então, é ruim parar o trânsito por completo, mas se eu tiver que fazer, eu tenho que lembrar que a cena se altera o tempo todo e eu tenho que estar remontando essa sinalização, esticando cada vez mais a sinalização. Beleza? Então, acidente de trânsito sinalizado com cones vai depender, o que vai me dizer é o fluxo, a velocidade da via, vai determinar a distância que eu vou ter que colocar os cones e as intempéries, ou seja, chuva, neblina ou à noite. Qualquer condição dessas que tiver presente, qualquer condição adversa que tiver presente de chuva, né, neblina ou à noite, é um motivo para mim dobrar a distância da sinalização, então. Lembrando, porque à noite enxerga menos, tem que estar uma distância maior. Neblina e chuva, a neblina dificulta a visão, as pessoas vão ver o cone já chegando em cima dele e aí vai precisar de mais espaço para parar. Então tem que ser uma distância maior para até chegar no acidente. E com chuva, além de ser mais ruim de ver, é mais difícil de parar. Então a importância de eu sinalizar bem sinalizado para mim garantir a segurança das pessoas que estão ali na cena. Não deixar que nenhum carro pare em cima da pista, que esses carros, se for parar para ajudar, parem fora. Acostamento faz parte da via, então que pare fora até do acostamento. Se algum carro vier, não der tempo de parar e jogar no acostamento, não vai pegar ninguém. Então, importante observar isso também. Galera, vamos lá. Vamos por partes então. Vamos encerrar a primeira parte por aqui, falando só sobre distância e colocação de cones e intempéries, tá? São as intempéries que atrapalham e que influenciam na nossa segurança, ou seja, na distância em que a gente vai colocar os cones, tá? Eu vou chamar a Tainá, se tiver perguntas eu respondo, se não tiver eu já passo então para a nova etapa aí da nossa live, que agora a gente vai falar sobre a chegada no veículo e a chegada na residência, o que a gente observa então. Então, Tainá, seja muito bem-vinda, muito boa noite, mais uma quinta-feira, a gente está aí reunido. Se tem pergunta dessa galera, se apresente e já manda as perguntas para mim. Boa noite, galera, boa noite, Jones. Então, eu sou a Tainá, colaboradora aqui do Grupo Estuda Mais Brasil e faço parte da equipe de marketing. Eu vou repassar aqui, então, as perguntas que vocês fizeram para o Jones. O Jonas Florencio perguntou: se a cena for um prédio desabado e tiver vítimas presas nas profundezas do prédio, qual protocolo deve ser feito? Então, quando há um desabamento, eu ia chegar lá, mas eu vou já que você tocou no assunto, eu vou falar aqui, depois não preciso falar sobre o desabamento. Tá. Já vou falar para vocês aqui sobre o desabamento. Então, o que acontece, galera? Num desabamento, aonde tem vítimas, né? Provavelmente é embaixo dos escombros, né? Desabamento ou colapso de estrutura. A gente trata esse cenário ali onde aconteceu como área quente, tá? Então ali vão trabalhar só os bombeiros. Aí vai ter um espaço, vai depender se tem prédio colapsado ao redor, se tem mais algum prédio que pode cair ao redor. Tudo isso também se altera. São mais aí os intempéries que eu chamo, ou seja, são as situações que vão determinar essa distância de sinalização. Mas da área, se não tiver nenhum prédio ao redor que possa cair também, vamos focar só no ponto onde aquele lá já caiu. Ponto, área quente. Ao redor aí, os primeiros metros ao redor, área quente. Eu vou dar um espaço aí de 20 a 30 metros para mim colocar como área morna. É onde os bombeiros vão estar atuando. Daí para diante, daí para mais longe, então vai ser denominado como área fria. Aí onde os socorristas vão atuar. Os bombeiros vão pegar então as vítimas lá na área quente, vão trazer até na área morna, na divisa da área morna, e os socorristas da área fria vão iniciar o atendimento dessas vítimas então no ambiente controlado, na área fria. Então essa distância entre área morna, área quente e área fria vai ser denominada pelo tamanho do desabamento,
pela possibilidade de algum outro prédio, alguma outra casa, alguma outra estrutura desabar também. Então não existe uma denominação exata. Eu posso fazer uma área quente com um raio de 50 metros, uma distância da partir da área quente até a área fria, que eu vou denominar como área morna, de 50 metros, e aí a partir desses 50 metros, nessa terceira demarcação, então vai ser considerado área fria, onde vão estar, além dos socorristas, vão estar os repórteres e os demais, os transeuntes, tá? Então, tudo vai depender do tamanho do colapso que teve ali, do tamanho do desabamento e se há a possibilidade de algum outro desabamento. Se há a possibilidade, essa distância pode aí ser triplicada de área quente ou ser triplicado de área morna também, tá? Então não existe exatamente uma metragem. O que existe é o que a cena me garante. A cena, como eu falei antes no acidente de trânsito, era numa curva. Então, o protocolo era para mim fazer uma via de 100 km por hora. O protocolo era para mim sinalizar 100 metros para cada lado. Mas aí começou a chover. Eu já tenho que dobrar para 200. Era numa curva, tem que passar toda a curva para começar a contar, tá? Então, tudo depende da cena e da situação, tá bom? No desabamento é a mesma coisa. Depende do tamanho do desabamento, depende se tem mais algum prédio colapsado ao redor, envolveu energia elétrica, canos de gás, tem vazamento de gás, a distância da área quente já fica maior, o raio de área quente já fica maior, então tudo vai depender da cena. Beleza? Show! O Valdair Lopes também fez uma pergunta, acredito que referente à sinalização, né? Ele perguntou, na verdade ele falou, né? Que já fez isso com galho e perguntou se ele fez isso certo, né? Se é correto, se não é. Sim, guerreiro, muito bem, tá certo. Não tem cones, pode sinalizar com galhos. Lembre que esses galhos têm que ser galhos verdes, pequenos, que não atrapalhem ou que não acabem causando um acidente. A pessoa tentar aí desviar e acabar capotando ou causando um segundo acidente, tá? Então esses galhos devem ser pequenos, devem ser colocados no eixo da pista, ou seja, na linha central da pista, para que os demais veículos vejam de longe, tá? Tanto os que estão indo quanto os que estão vindo consigam ver esses galhos. Não podem ser grandes, não pode ser pedra, não pode ser toco, tem que ser realmente galho verde. Tá certinho, tá valendo. Ótimo. Acredito que sua resposta foi de encontro com a pergunta aqui, que o Jonas Florencio fez, perguntando, né, se não tiver os cones para fazer a sinalização e a segurança do local, qual material poderia ser improvisado, né, para a segurança das vítimas e dos socorristas. Então, acho que o Jonas conseguiu responder. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Jonas. Quero acrescentar sim. Então, além de galhos, galera, acontece um símbolo, ou seja, um sinal universal, seja um sinal, então, aí de em qualquer país ele tem a mesma validade, é um capacete no centro da pista, tá? Se tiver um capacete, então geralmente tem motociclista envolvido. E aí a sinalização é com capacete. Às vezes tem um capacete lá a 200 metros de distância do acidente. Esse capacete, ele denomina que lá na frente há um acidente. É muito importante observarem isso, tá? Capacete no eixo ou na beirada da pista, reduzam a velocidade, que às vezes o socorrista não tinha outra coisa, e como esse capacete é um sinal universal de acidente de trânsito, ele foi lá e colocou o capacete para que os motoristas então identificassem que há um acidente. Como ele não tinha ali talvez tempo ou não tinha galhos verdes para colocar, o capacete serve então de ponto de referência. Geralmente a gente ocupa, então arranca uma toceirinha de grama ou um galho verde, alguma coisa e coloca ali, tá? Como eu falei, não pode colocar nada que seja grande, que atrapalhe o trânsito, a passagem dos veículos, que seja pedra, pau, alguma coisa assim, que vá prejudicar a circulação ou causar um novo acidente. Daí pode ser uma toceirinha de grama, pode ser um galho, mas tem que ser galho pequeno e tem que estar no eixo da pista para não atrapalhar a circulação. Lembrando que depois de sinalizado, depois do acidente então ter sido atendido, depois de todo mundo sair do local, tem que ir lá e retirar, limpar, questão de bom senso e fazer a limpeza da via então para dar sequência para o trânsito fluir normalmente. Ótimo, Jones. Eu vou finalizar aqui só com mais uma pergunta, e daí as próximas você vai respondendo ao decorrer da aula, então. O Rafael Pereira perguntou: Jones, em rodovia sem acostamento,
como não fechar um lado da rodovia de alguma forma? Acho que ficou meio confusa a pergunta dele, mas... Como não fechar um lado? Isso, como não fechar. Acho que foi isso que ele quis dizer. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente tem apoio dos bombeiros, eles acabam controlando a via, tá? Aí eles vão lá e seguram um pouco, liberam de um lado, depois trancam um lado e liberam o outro. Muitas das vezes os transeuntes, então as pessoas de bom senso que param para ajudar e não para tirar foto ou fazer vídeo, aquelas pessoas que param para ajudar, elas fazem isso também. Pega um galho verde, vai lá no fundo, lá longe e fica lá sinalizando. Talvez até pare o trânsito para o outro lado liberar, o outro lado libera um pouco, depois fecha o outro lado e libera o trânsito. Uma vez que há uma sinalização adequada, que há alguém lá sinalizando com galho, ou há galhos ou cones numa distância correta que traga segurança, os veículos vão vir devagarinho. E aí, se tem um invadindo a pista contrária para poder passar pelo acidente, dá tempo do outro parar, aguardar a sua vez e aí passar. Então o trânsito acaba sendo controlado, uma vez que a sinalização está ok, bem sinalizada e bem visível e bem distante. Então não é fácil manter o fluxo, mas é mais ou menos assim que funciona. Tudo depende de quem está para te ajudar e de a condição do local, o local que aconteceu. Então, tudo vai depender disso para a segurança da cena. Vai depender de N fatores, como eu falei desde o início. Tudo depende da situação. Beleza? Show, então. Pode dar continuidade. Beleza, galerinha. Só lembrando, então, daqui a pouco tem a senha para você, então, imprimir aí, baixar o seu material. Tem certificado, tá? Tem certificado. A Andressa já tá lá aguardando a solicitação do certificado. Depois acaba a aula. A partir de amanhã já começa a confeccionar o certificado de vocês. Lembre-se de se tornar um membro assinante, tá? Os membros assinantes têm privilégio. Vai lá, ativa o sininho, se cadastra lá, vira um membro assinante do nosso canal. E aí você vai ter alguns benefícios lá também. Beleza, galerinha? Daqui a pouco vai ter um post no carrossel e você vai lá e vai comentar a ambulancinha, já vai printando nossa aula aí e vai marcando a galera no Instagram, beleza? Vai marcando os amigos, todo mundo. Então, vamos dar sequência então. Sinalizei o trânsito, então agora o trânsito está garantido que não vai acontecer um novo acidente. Agora eu vou ir então em direção ao veículo envolvido no acidente. Aí também eu tenho que avaliar acidente com caminhão de combustível. Tá? Então, a sinalização do acidente do caminhão de combustível, de início, se eu perceber vazamento de combustível, eu tenho que perceber para que lado, tenho que olhar que lado, então, para onde que esse combustível está escorrendo, tá? Se esse combustível estiver escorrendo na pista, todo o local em que a pista estiver com combustível faz parte da área crítica, faz parte do cenário crítico. Então eu tenho que sinalizar a partir dali. Eu não posso deixar o combustível correndo e sinalizar a partir de onde está o caminhão. Eu tenho que isolar toda a área crítica, onde tem combustível que pode causar um novo incêndio. Se tiver líquidos inflamáveis, então a importância do socorrista estar antenado. Cheguei na cena, estou vendo que é um caminhão-tanque. Já vou tentar localizar aquelas plaquinhas, nas laterais tem aquelas plaquinhas quadradinha laranja. Lá vai ter alguns números. Esses números eu devo pegar, então, ver certinho qual que é o número para passar para minha central de regulação, que a central vai passar para os bombeiros, que eles, para denominar que tipo de combustível tem naquele caminhão, que tipo de produto que tem naquele caminhão, o carro, a van, enfim, qualquer tipo de veículo que tiver uma plaquinha do lado, eu tenho que olhar essa placa, anotar a numeração, passar para minha central, para a central informar os bombeiros, para que eles saibam que tipo de produto que está envolvido ali. E aí, muitas das vezes, digamos que tem, então, produtos que reagem à água. Digamos, um exemplo muito citado é o carbureto. Então, o carbureto, ele reage à água. Ele estoura e ainda libera gases que são nocivos para a saúde. Então, se tiver um caminhão lá, às vezes é um caminhãozinho pequeno, e aí tem uma denominação lá, uma plaquinha na lateral, eu vou olhar essa plaquinha, vou passar para a equipe vai passar para a central vai avisar os bombeiros chegando no local, então eles sabem que não podem jogar água nesse caminhão.
embora tenha vazamento de combustível, embora tenha fogo, não pode jogar água. Aí eles vão ter que usar espuma, enfim, outros produtos para apagar esse fogo que não seja água, para não causar uma explosão e liberar gases nocivos, tá? Então tudo isso está envolvido com a segurança da cena. Agora sim, já sinalizei, já está tudo legal, já posso me aproximar. Vou observar combustível derramado, fumaça, a liberação de gases. Vou observar também embaixo do veículo, ao redor do veículo, não acabou colidindo contra um poste e esse poste não pode cair, colidiu contra uma estrutura e essa estrutura pode cair, o carro está aí na beira de uma ribanceira e pode rolar. Então tudo isso tem que ser observado pelo socorrista. Carro está na beira de uma ribanceira, não tem como eu mexer porque senão ele pode rolar. Tenho que esperar os bombeiros chegar e estabilizar, vou ter que pedir ajuda, estabilizar, ancorar esse carro para me iniciar então o atendimento dessa vítima. Como eu falei, um caminhão com combustível derramado. Tem que acionar os bombeiros para eles virem jogar alguma coisa ali para atenuar esse combustível para que eu possa chegar nas vítimas. Tem já fogo. Não consigo tirar a vítima do veículo. Paciência. Tem que pensar no seguinte, como eu falei para vocês no início. Eu sou socorrista. Se eu chegar na cena e isso virar uma vítima, quem que vai me socorrer? O socorro era eu. Então, eu não posso me tornar uma vítima. Eu tenho que sempre observar tudo que há de risco para o socorrista e não me arriscar. Ah, mas eu vou deixar a vítima morrer. Ela já é uma vítima. Se eu for lá e morrer também, somos dois. E quem vai socorrer daí? Não tem quem socorra, né? Então, tem que pensar nisso. Ah, mas é ser frio? É ser frio. Infelizmente, acidentes acontecem todos os dias. Tem acidentes que são situações críticas aí, que são incompatíveis com a vida, sim, e pessoas morrem. Não é porque somos socorristas que somos obrigados a se matar para tentar salvar ninguém. A gente tem que fazer o melhor. E como que eu vou fazer o melhor se eu entrar lá e me queimar também? Tá o carro pegando fogo, eu vou lá socorrer essa vítima. Eu pego, arrasto lá para fora e me queimo todo. Quem que vai me atender? O socorro era eu. Quem vai atender essa vítima? Vamos morrer nós dois, tá? Então tem que pensar bem. Se vocês dão uma analisada, vocês vão ver que o socorrista tem razão e não se enfiar na área quente. Para os bombeiros, por quê? Porque os bombeiros têm equipamentos para isso. Os bombeiros são para trabalhar na área quente e não necessariamente para atender vítimas. Eles até atendem, tem o protocolo de atendimento, mas o nosso foco é atender vítimas e não entrar na área quente. A gente não tem roupa anti-chamas, o equipamento para estar cortando o carro, para apagar fogo. Não, a gente não tem isso. Os nossos equipamentos são para atender a vítima, dar suporte. Ela já é uma vítima, tá? Chegamos lá, o carro está pegando fogo, não dá tempo de retirar essa vítima antes do carro ser tomado pelas chamas. Paciência, não tem o que você faça. Vou isolar o local e vou esperar os bombeiros chegar. Vocês não chegaram ainda. Se eles chegar, apagar esse fogo, agora eu posso me aproximar e efetuar o atendimento. Aí sim. Ou senão, esses bombeiros vão tirar essa vítima e vão afastar do veículo que está em chamas, digamos assim, e aí a equipe vai poder atender, tá? Então, não é omissão do socorro, tá? É garantia de segurança de cena, tá? É protocolo primordial a garantia de segurança de cena. Teve uma situação que aconteceu, alguém me contou, eu não lembro onde é que foi, que a equipe foi acionada, então um senhor ligou, que estava passando mal. A equipe chegou na casa, o senhor estava sentado na porta da casa e o terreno era um terreno fechado e tinha dois cachorros lá, 2 Rottweilers, se não me engano, no terreno. E muito agressivos, muito bravos, logicamente. A equipe não conseguiu entrar para atender o senhor. Esse senhor acabou indo a óbito porque a equipe não conseguiu chegar para atender. Mas se a equipe entra lá, a equipe ia ser vítima dos cachorros. E aí, quem ia atender quem? Né? Nós éramos o socorro, entramos lá, o cachorro pegou nós, quem vai cuidar de nós daí, tá? Então, assim, não é omissão do socorro, é realmente protocolo de segurança, tá? Não é deixar de atender, não é fazer corpo mole, é realmente protocolo de segurança. Tem que pensar que a gente não pode se tornar uma vítima também. Beleza, galerinha? Então, uma vez a cena segura, agora sim vou me aproximar mais ainda do veículo e vou observar dentro do veículo o seguinte: se esse veículo tem airbag. Se tiver airbag, eu vou ter que amarrar. Existe um protocolo de amarração para bloquear o airbag, principalmente o do volante. Porque aí eu vou lá pegar o condutor para tirar e tal, fazer um Haltech, ou entrar dentro do veículo, fazer uma retirada, e no meio disso o carro balança e o airbag acaba estourando, inflando. E aí pega o socorrista lá dentro, esmaga o socorrista. O airbag ele
sai uma velocidade muito alta, tá? Uma força muito grande, e se pegar o socorrista ali entre o volante e a porta, fazendo um halteck, alguma coisa assim, machuca o socorrista, machuca a vítima. Então a gente já observa ali se tem o airbag, a gente já vai amarrar ele ali, a gente tem um protocolo de amarração para diminuir então o impacto dele caso ele venha a estourar durante o atendimento. E aí sim faz a retirada dessa vítima, faz o atendimento. Então, bem complexo isso aí, tá? Bem complexo esse atendimento. Não é, como eu falei para vocês, não é omissão de socorro, é realmente protocolo de segurança para garantir a segurança então dos socorristas. Então, garantida a segurança dos socorristas, vou poder iniciar o atendimento. E aí eu chego então na avaliação da cena, que é aonde a gente entra então na avaliação da cena do trauma, tá? Eu já vou entrar lá, já vou entrar nesse conteúdo com vocês, que é onde eu vou avaliar então a cinemática do trauma. Vou até dar uma palhinha sobre a cinemática do trauma. Uma vez a cena segura, então vou poder avaliar a cinemática do trauma. Carros envolvidos, motos envolvidas, quantidade de pessoas envolvidas, vou avisar então a central aí, preciso de pedir apoio, alguma viatura precisa vir me apoiar, bombeiros, enfim, quem vai precisar me apoiar, já nessa olhada eu vou pedir o apoio então dessa galera aí para vir me dar uma ajuda. Uma vez feito isso, então eu inicio o protocolo de avaliação do cenário do trauma, avaliação do cenário. Então é onde eu vou olhar o amassado no carro, a introdução da lataria, a moto, a velocidade da via, foi um acidente transversal, um carro bateu atrás do outro, um carro bateu de frente com o outro, é um carro maior contra um carro menor, um caminhão contra uma moto. Então tudo isso influencia no meu atendimento depois, tudo isso eu tenho que avaliar. Então, enquanto eu garanto a segurança da cena, eu tenho que garantir também ali que eu estou ligado no que está acontecendo, a quantia que amassou o veículo e tal, capotou, não capotou, para mim iniciar o atendimento. Então já entro ali na questão do cenário, na questão da cinemática, avaliar as possíveis fraturas que essa vítima deve ter, pode ter ali, para mim iniciar o atendimento. Então, uma vez chegado na cena, garanti a segurança, sinalizei para todos os lados, me aproximei do veículo, garanti que não tem vazamento de combustível, garanti que não tem ali início de incêndio, vou avaliar então a cinemática do trauma, a quantia que amassou a porta do veículo, a quantia que amassou a frente e atrás, para mim saber a energia em que foi envolvido esse acidente aí, se é uma energia alta, energia baixa, como que foi esse acidente, para mim ter uma noção de ferimentos que essas vítimas vão ter lá dentro a hora que eu iniciar então o atendimento. Beleza, galerinha? Então eu vou chamar a Tainá novamente, tá? Se tiver mais alguma pergunta até aí, eu já respondo, e na sequência eu vou falar então quando há produtos químicos envolvidos e tal, e aí eu vou finalizar com vocês, tá? Então vamos relembrar vocês aqui que tem o certificado aqui na descrição, lembrar da senha, galerinha, daqui a pouco tem a senha, tá? O material exclusivo tá aqui abaixo, o certificado também da descrição, para você adquirir o seu material. Então é só você acessar então com a senha que eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar o material para vocês aí antes de finalizar, tá? Então, primeiro slide aqui com a capinha do Grupo Estudar Mais Brasil para você anexar na sua apostila. Análise da cena, então, aquela avaliação que eu falei para vocês. Aqui um possível auto-bicicleta, fora da pista, legalzinho, bem tranquilo para iniciar o atendimento. Então, avaliar as condições do local, os acidentes aos seus arredores, ou seja, o local ao redor é numa descida, numa subida, tem barranco, risco de desmoronamento, pedra, alguma coisa ali. Identifica então o que aconteceu, quantas vítimas envolvidas e os riscos existentes no local, que é aquilo que eu falei para vocês. O local onde aconteceu é numa via pública, é numa rodovia de alta velocidade. Então eu tenho que analisar ali para mim saber que tipo de protocolo que eu vou implantar. Também está envolvido ali a questão da velocidade da via, está envolvido cenários tipo chuva, neblina ou à noite. Meu protocolo de sinalização já é totalmente outro, tá? Então, mantendo então a análise da cena, que através dessa avaliação, então,
eu vou ter mais ou menos uma percepção do controle dos riscos adicionais, que é aqueles que eu preciso chamar. Preciso chamar bombeiro, preciso chamar quem que eu vou precisar chamar aqui, e aí poder iniciar algum procedimento no local para poder chegar e avaliar essa vítima. Então, uma vez acionados todos os recursos que eu preciso, garantida a segurança, então eu posso adentrar na cena e iniciar a avaliação da vítima. Então, na avaliação da cena, você verifica o local se está seguro para você, socorrista, vítimas envolvidas, terceiros e curiosos. Então, como eu falei para vocês aqui no início, na avaliação da cena a gente tem que garantir a segurança para a gente, para os socorristas, né? Que vão chegar na cena. Pra gente, eu digo, se eu tô de folga, eu tô passando, vi um acidente, eu vou chegar lá para ajudar. Então tem que garantir a minha segurança. Tem que garantir a segurança dos socorristas que vão chegar para o atendimento, das vítimas envolvidas também e ainda dos terceiros, ou seja, os curiosos, os transeuntes que estão por ali. Tenho que garantir a segurança dos mesmos. Sou responsável por tudo isso, tá? Controle dos riscos, então, é aquela questão de controlar combustível, vazamento de combustível, início de incêndio, fumaça, derramamento de combustível. Então, é nesse momento que eu vou fazer o controle dos riscos. E aí, depois de identificar as características do acidente, como o seu local, riscos adicionais, aí você inicia o controle desses riscos, que é a chegada dos bombeiros, atenuar qualquer tipo de vazamento ou apagar qualquer tipo de incêndio, início de incêndio que tem ali, estabilizar então um carro que possa tombar para mim poder atender essa vítima que está lá dentro. Então tudo isso é feito nesse momento agora para iniciar o atendimento então da vítima. Obrigado pela atenção, o Grupo Estuda Mais Brasil agradece a sua atenção e parabeniza você por estar aqui acompanhando a nossa super live de hoje e que você tenha chamado seus amigos, seus vizinhos, porque lembrem vocês que eu sempre digo, hoje você é socorrista, está ajudando, mas amanhã você pode ser uma vítima. Então, lembre-se que alguém que convive com você na tua casa, no teu trabalho, tem que saber, e não só você saber salvar todo mundo. Um dia você vai precisar, e você vai precisar de alguém que saiba fazer alguma coisa para poder te ajudar. Então, lembra de mandar essa live, mandar o link, copiar e mandar lá para os seus amigos. Beleza, galerinha? Agora sim, lembrando dos certificados, tá? Que tá na descrição. Lembrando do material exclusivo que você vai ter acesso também para baixar com a senha que eu vou passar daqui a pouco. Lembre-se de se tornar o nosso assinante. Lembre de ir lá fazer seu cadastro e se tornar nosso assinante. Você vai ter altos benefícios, tá? Lembre-se também de ir lá assinar ativar o sininho de notificações para você ser avisado cada vez que vai começar a nossa live. Beleza, galerinha? Então, daqui a pouquinho tem post no carrossel e aí você vai lá e, a hora que terminar a live, tá? Você vai lá e vai comentar a nossa ambulancinha pra marcar seus amigos, beleza? Então, Tainá, tem perguntas, a gente vai responder essa galerinha e já vai finalizar, então, o conteúdo da segurança da cena, fazer uma revisão de tudo que eu falei pra vocês, pra gente fixar de vez e aí colocar mais alguns adendos que eu quero colocar até o final. Bora lá, Tainá! Show, Jones. Temos perguntas sim, mas antes a gente queria comunicar que as pessoas que estão perguntando sobre o certificado, acabamos tendo alguns problemas técnicos aqui. A gente só vai conseguir incluir, né, o link da certificação na descrição dessa live que vocês estão assistindo quando ela for finalizada. Por isso a Gabriele colocou ali o link para quem quer solicitar o certificado no chat. Então, se você está comentando, se o fluxo de comentários às vezes está um pouco alto, sobe um pouquinho aí que você vai ver o link para você solicitar o seu certificado. Lembrando que essa aula, né, é uma aula à parte ao curso que a gente proporciona para os nossos alunos. Então, não é obrigatório que você adquira o certificado, mas ele vai estar agregando aí o seu currículo e, claro, vai estar agregando valor para que você possa ingressar, por exemplo, em instituições como o SAMU, enfim. Eu vou passar as perguntas aqui para o Jones, então, que vocês fizeram, para a gente dar continuidade ao conteúdo e finalizar aí a live de hoje. A Shirley Pinos perguntou: e quando for muito cedo, por exemplo, um horário de 5 horas da manhã, e estiver com muita neblina, o que devemos fazer? Mesma coisa, tá, colega? Mesma coisa. Considera sempre o pior cenário. Tá clareando o dia, mas ainda não tá bem claro, ou tem um pouco de neblina ainda. Protocolo dobrado, tá?
Se a via é de 100 km por hora, é sinalizar 200 metros para cada lado, 200 passos longos para cada lado, tá? Protocolo sempre considera o pior cenário. Ah, tá uma garoa fina, não é uma chuvona ainda. Considera o pior cenário. Sinaliza para 200 metros, se for a via de 100 km por hora, se for de 60 para 120, se for de 40 km por hora, sinaliza 80 metros para cada lado. Lembre-se que esse cenário pode se agravar, essa chuva pode aumentar, a neblina pode aumentar. Se não acontecer isso, melhor, a tua cena está mais segura ainda. Se acontecer, você já está preparada, ou seja, já está adiantada na questão da segurança, que é o mais importante, primordial sempre. Ótimo, Jones. O Rafael Pereira, aqui nosso aluno, falou que ele já está estudando essa questão, né, da cinemática do trauma no nosso curso. Bem legal. Show. E o Jonas Florencio perguntou, ele fez uma pergunta bem extensa aqui. Se mais de um acidente no local envolvendo muitos veículos, acho que acredito que uma movie, né, alguma coisa assim. Isso. Além de ter muitas vítimas e só tiver apenas um socorrista no local, como prosseguir primeiramente com a situação? Qual procedimento seguir? Primeiro procedimento a seguir, pedir ajuda adequada. Ligar 192, tá? Liga SAMU 192 e fala, olha, tem um acidente aqui, tem 10 carros envolvidos, 2 caminhões e um ônibus. Olha só o tamanho do cenário. Cenário gigantesco, muitas pessoas envolvidas, muitas vítimas envolvidas. A gente classifica isso como um AMUV, um acidente com múltiplas vítimas. Uma vez identificado um AMUV, então, você, o socorrista safo, se ligou, sabe que é uma AMUV, ligou lá para a central, falou, ó, tem tantos veículos envolvidos, tem mais ou menos tantas vítimas, tem aí aproximadamente 55 vítimas envolvidas em um acidente de trânsito. A central se mobiliza e começa a pedir apoio, ou seja, chama todo o apoio disponível na região e manda para lá para fazer esse atendimento, tá? E aí paralisa também todos os hospitais da região, posto de saúde, pronto-socorro, tudo para começar a receber essas vítimas. Então, existe um protocolo que a gente chama de protocolo de AMUV mesmo, e aí esse protocolo a gente é um protocolo muito extenso. Uma hora a gente vai fazer uma live só sobre isso, sobre o protocolo de AMUV, para vocês entenderem o que é um AMUV exatamente. Mas AMUV é acidente com múltiplas vítimas, e aí o protocolo de atendimento é outro. Mas o primeiro passo, pedir ajuda adequada, explicar que tem um monte de carro, caminhão, ônibus envolvidos. Aí inicia a sinalização para não deixar que mais veículos se envolvam nessa situação. Uma vez pedido ajuda, a ajuda já está vindo e você está sinalizando. Quando a ajuda chegar, você já sinalizou. Olha que maravilha. Os socorristas que chegarem no local vão iniciar o atendimento às vítimas. Não precisam mais se preocupar com a segurança, porque você já fez, tá? Então, primeiro passo, pede ajuda, explica o que está acontecendo. Segundo passo, inicia a sinalização do trânsito. Show! O Rafael Pereira também perguntou, Dionis, na questão da AMUV, sendo a minha viatura a primeira a chegar ao acidente, qual o protocolo de pedido de ajuda à central que devo fazer? Beleza. Primeira equipe de socorrista chegar na cena. A tua viatura não vai atender ninguém. Você não vai atender ninguém, tá? Você, a tua equipe não vai atender ninguém agora de início. Agora vocês vão iniciar os pedidos de ajuda, explicar o que está acontecendo na cena. Agora passar para a central de forma clara o que está acontecendo na cena, tá? Então vai funcionar assim. A primeira viatura a chegar vai ser a viatura em que vai fazer, vai ser o posto de comando, tá? Primeira viatura a chegar vai ser o posto de comando. Você vai estacionar no local estratégico, no local que não tenha perigo de derramar combustível e vir na tua direção, que não tenha perigo, a gente chama de vento pelas costas, ou que seja, que o vento do acidente, que o vento não passe pelo acidente e venha à tua direção, para não trazer fumaça ou gases na tua direção também. Tem que ser vento pelas costas, tocando para o lado do acidente, não ao contrário. Estaciona num local que não atrapalhe o trânsito. Estaciona num local que não atrapalhe a chegada e saída das viaturas, das demais viaturas que vão chegar para o apoio. Vai iniciar o protocolo START se necessário for, que aí é quando a gente vai montar o cenário do AMUV. As lonas, lona preta, lona vermelha, lona verde, lona amarela, para as vítimas envolvidas que serão classificadas conforme o protocolo do AMUV, tá? Então, a primeira equipe a chegar no local vai começar
a dar uma olhada, fazer uma avaliação rápida, fazer aquela questão da cinemática do trauma, olhar lá, temos tantas vítimas, tem mais ou menos 55 vítimas, eu tô vendo umas 15 deambulando, tá? Essas 15 que deambulam, então, vão ser transportadas por terceiros. Então, se eu tenho 15 que deambulam, eu tenho aproximadamente umas 40 que não deambulam, então eu preciso de no mínimo 20 ambulâncias para atender essas 40 vítimas, tá? Então, eu já começo a fazer ali uma mensuração do tamanho e pedido de material, ou seja, material para atendimento, né? Material para atendimento e material orgânico, ou seja, socorristas para iniciar esse atendimento dessas vítimas. Então, vou mobilizar bombeiros, vou mobilizar defesa civil, viaturas do município, as ambulâncias dos municípios ao redor, do SAMU, da Redondeza, todo mundo vai se mobilizar para iniciar então o atendimento desse local. Então, é bem complexo, tá? É um conteúdo muito complexo, muito extenso, mas a primeira viatura chegar no local, então, vai instalar o protocolo de START, ou seja, o protocolo AMOVE, e aí montar seu posto de comando. O socorrista mais experiente vai ser o comandante até a chegada de alguém mais experiente ainda, tá? E aí eu vou começar a pedir ajuda adequada, preciso de tantas viaturas, de ambulâncias, o ideal que eu tivesse apoio de tantas alfas, de tantas bravos, vou precisar de um helicóptero, então eu já vou preparar um heliponto, onde uma viatura possa chegar, que o helicóptero possa abaixar lá para começar a resgatar essas vítimas de forma aérea. Então, tudo isso está envolvido agora no protocolo de AMOVE. Então, a primeira equipe chegar no local vai instalar o protocolo de AMOVE, tá bom? Acho que você respondeu bem aqui, o pessoal está elogiando, né? As suas respostas, a sua didática, a aula de hoje. Parabéns, Jones. Obrigado. O Everton de Souza perguntou: quando envolve o acidente de caminhão que está sendo saqueado, como lidar com a multidão para fazer o socorro e a sinalização? É bem difícil, né? O povo é bem desrespeitoso, tá? Tem muita gente que é desrespeitosa. Eu já vi cenários aí do motorista tá morrendo dentro da cabine do caminhão e o pessoal tá roubando a carga. Uma pura falta de empatia, pura falta de respeito. Infelizmente isso existe bastante, tá? Mas nós, como socorristas, vamos garantir a segurança do local da mesma forma. Vamos sinalizar do mesmo jeito que tem que ser feito, como se tivesse uma vítima, como se tivesse um transeunte. A gente vai sinalizar para garantir a nossa segurança, a segurança da vítima e para garantir que não haja um terceiro, ou segundo ou terceiro acidente. Os saqueadores da carga que se virem, a gente não vai poder intervir em nada disso, a gente vai atender só as vítimas, tá? Só as vítimas. O pessoal que está saqueando aí, infelizmente, a gente não vai poder fazer nada, vai só garantir a segurança. Eu sei que vai ser bem difícil garantir essa segurança dessa multidão, tá? Mas se eu sinalizar bem longe, né, conforme o protocolo de sinalização, os carros e os caminhões que estiver transitando vão reduzir, porque viram a minha sinalização, vão reduzir quando chegar perto, vão dar de cara com essa multidão aí, vão ter que parar praticamente para poder passar pelo meio, ou vão parar para juntar a carga também, né? Infelizmente é mais ou menos por aí que acontece. Então, o protocolo de sinalização é o mesmo e a gente vai atender a vítima da mesma forma. A questão do saque aí da carga, a gente não pode intervir em nada, tá? Garantir a segurança apenas para não ter um novo acidente. Ótimo, Jones. Pode finalizar o conteúdo e é isso daí mesmo. Beleza, galerinha. Eu já tô aqui, ó. Olha aqui. Esse é o post que tá lá no carrossel. Você vai, daqui a pouquinho, assim que acabar a live, você vai lá, tá? Vai comentar a nossa ambulância lá no nossa ambulancinha do SAMU lá nesse post, tá, galera? E aí, printa nossa aula aqui também, printa aí enquanto a gente tá aqui falando, e aí marca todo mundo lá, marca o Grupo Estudar Mais Brasil, marca todo mundo lá no Instagram, posta, marca seus amigos para que na próxima live eles estejam aqui com a gente. Beleza, galerinha? Então, lembrando que daqui a pouco tem a senha, com a senha então você vai poder acessar o material de apoio para você juntar na sua apostila aí, juntar no seu material de estudo para conquistar aquele tão desejado sonho aí de se tornar um socorrista. Lembrando também que
o link, então as meninas vão postar daqui a pouco, assim que finalizar a live, para você pedir o seu certificado, né, Tainá? Ele, na verdade, já tá ali no chat. Tá no Se chat, eles subirem né? um pouco, eles vão encontrar pra solicitar. Isso, tá? Já tá no chat ali, galera. E no final vai estar na live, vai estar na descrição também, tá? Pega lá, baixa seu certificado, coloca teus dados lá para amanhã e solicita para amanhã a Andressa tá confeccionando o certificado para vocês, tá, galera? Lembre-se de se tornar um membro assinante, lembre de ir lá curtir, começar a seguir o nosso canal e clicar lá no sininho das notificações para você receber as nossas notificações cada vez que começar uma live, para você ter tempo de chamar os seus amigos aí. E daqui a pouquinho você vai lá curtir o nosso carrossel. Beleza, galerinha? Vamos dar sequência então. Vamos revisar desde o início, tá? Vou falar só um pouquinho, vou dar uma palhinha então. Quando há caminhão, tá? Já falei quando há um caminhão, carros, uma move, tá? Agora eu vou falar para vocês então sobre a questão de ter produtos perigosos envolvidos. Quando há produtos perigosos envolvidos, não é necessariamente nós, socorristas, que garantimos a segurança desse local, tá? Num primeiro momento, se a gente for o primeiro equipe a chegar na cena, a gente vai então fazer uma segurança do local. Viu lá que tem as plaquinhas, a gente vai passar para nossa central a numeração da placa. A nossa central então vai entrar em contato com os bombeiros. Se os bombeiros falar, olha, é produto perigoso, sinaliza 300 metros, um raio de 300 metros aí desse acidente, então a gente já vai mobilizar um raio de 300 metros. E aí vai aguardar os bombeiros chegarem. A hora que eles chegarem, se eles falar que tem que sinalizar um raio de 500 metros, eles que vão denominar aí a distância de sinalização, então, quando há esse tipo de produto envolvido. É eles que vão fazer a segurança, porque eles sabem se são produtos que exalam gases aí que são nocivos para a saúde, que fazem mal. Tem muitos produtos aí que podem explodir, inclusive combustível e outros produtos que podem explodir e causar aí uma grande explosão, não é uma pequena, não é de baixa proporção, é de grande proporção. Então é eles que vão sinalizar, eles que vão instalar o protocolo de segurança da cena e não mais os socorristas. Os socorristas agora vão obedecer o protocolo de segurança dos bombeiros. Até os bombeiros chegar, é nós que vamos denominar ali a nossa segurança que a gente achar viável para aquele momento, ou receber orientação da central que tem que ser uma sinalização um pouco maior. A partir do momento que os bombeiros chegarem, então, eles que vão denominar o tamanho, ou seja, o raio que será isolado esse local de acidente para iniciar o atendimento a essas vítimas e para garantir a segurança das demais, tá? Então, tudo vai depender do cenário, como eu falei desde o início, tudo depende do cenário, depende de como instalar, quem está envolvido, tipos de caminhões, carros, enfim, produtos envolvidos. Beleza, galerinha? Vou fazer uma revisão rápida aqui, então, para não cansar muito vocês também. Assim, ó. Vamos lá de novo, então. Acidente em via pública, com chuva, à noite ou com neblina, qualquer uma das três condições, o dobro da velocidade da via. Lembra no seguinte, o dobro da velocidade da via. Se a velocidade da via é 40 km por hora, você vai sinalizar 80 metros para cada lado. Se a velocidade da via é de 60 km por hora, você vai sinalizar 120 para cada lado. Se a velocidade da via é de 80 km por hora, você vai sinalizar 160 metros para cada lado, ou seja, 160 passos longos para cada lado. Se a velocidade da via for de 110 km por hora, você vai sinalizar 220 passos longos para cada lado, para garantir uma segurança da cena bem feita, tá? Se não estiver chovendo, não for à noite, não tiver neblina, então é apenas a mesma quantia da velocidade da via. Se é 100 km por hora a via, são 100 metros para cada lado, 100 passos longos para cada lado. Se a via for de 80 metros, se for de 60 metros, se for de 40 metros. Lembrando, se tiver curva, é a quantia de passos relacionada à velocidade da via após a curva. Durante a curva a gente não conta, a gente conta após ela. Terminou a curva, começa a contagem dos passos aí então e vai contar a contagem dos passos conforme a velocidade da via. Beleza? Show de bola até aí. Garantir essa segurança então, a posição da viatura estacionada. Se for o primeiro veículo a chegar no local, 10 a 15 metros antes do acidente, em um ângulo de 45 graus, ou seja, ou 30 graus,
com a frente voltada para fora da pista. Caso alguém acabe colidindo com a traseira da viatura, joga para fora da pista e não em cima dos socorristas. Se for o segundo a chegar no local, já tem alguém estacionado nesse local aí, você vai passar pelo acidente de 10 a 15 metros e vai estacionar agora em linha reta, sentindo o fluxo da via, tá? Depois do acidente, sentindo o fluxo da via. Beleza? Então, show de bola até aí. Uma vez feito isso, vou avaliar o que está envolvido. Aquela questão dos produtos perigosos. Tem fogo, vou precisar de apoio dos bombeiros. Tem produtos perigosos, vou precisar de apoio do bombeiro. Tem vítima presa encarcerada ou presa em ferragens. Vou precisar de apoio dos bombeiros para fazer essa retirada. Vou me aproximar então do veículo, vou ver se o veículo não colidiu com poste, não tem cabos de alta tensão em cima dele ou próximo a ele, para mim acabar não pisando ou encostando no veículo se tiver esses cabos aí tocando no veículo, tá? Para não me tornar uma vítima também. Vou ver se não tem derramamento de combustível, agora me aproximando do veículo, avaliando então todo o cenário da cinemática de trauma também, os choques envolvidos ali, a quantia de energia envolvida nesse choque. Tem muita amassada as ferragens, introdução de ferragens, para mim já saber mais ou menos os tipos de fratura que eu posso localizar nessa vítima aí já envolvida. Vou olhar se tem algum sinal de fumaça, cabos da bateria ali estão conectados ainda, se eu tiver que desconectar, esse é trabalho dos bombeiros, se caso demorar para chegar e eu tiver como desconectar, eu vou desconectar para garantir que não acabe pegando fogo nesse carro. Vou analisar então se não tem derramamento de combustível embaixo desse carro, se tiver caminhão de combustível envolvido, se esse combustível está derramando, para que lado que ele está indo, não vou parar minha viatura em cima desse combustível. Vou isolar toda a área que tiver combustível envolvido, que tiver fogo envolvido, que tiver produtos químicos derramados. Tudo isso tem que ser observado, então, para garantir a segurança da cena. Quando for atendimento, então, em residência, lembrar dos cachorros. Quando for atendimento, lembrar de cachorro ou qualquer outro animal que possa aí ser um animal peçonhento e acabar te mordendo, te picando, ferroando, não sei. Se tiver abelhas envolvidas também, prestar atenção nessa questão aí para não se tornar uma vítima de picadas de abelha, talvez uma reação alérgica ainda na cena e acabar se tornando um socorrista, acabar se tornando uma vítima na cena. Então tudo isso tem que ser observado, galera. Desmoronamento ou colapso de estrutura, tá? O prédio lá desabou, tem vítimas presas nas ferragens. Primeiro tem que avaliar as estruturas vizinhas para ver se não há risco de uma queda de estrutura aí para acabar vitimando mais alguém. Então, uma vez estando garantido isso, inicia-se o trabalho de retirada das vítimas para iniciar o trabalho de atendimento do socorrista. Então, tudo isso é questão de protocolos de segurança. Lembre-se, galera, os socorristas são vocês. Vocês não podem se tornar vítimas. Ah, mas você vai deixar a vítima morrer na cena. Se necessário for, sim. Eu não posso me tornar uma vítima. Se eu vou lá, a vítima está quase morrendo. Tá em gasping, que a gente chama. Respiração agônica, tá quase morrendo. E a cena tá insegura. Daí vai lá, bonecão, quer fazer a diferença, quer pagar de herói, acaba explodindo o carro, queima eu e queima a vítima. A vítima terminou de morrer e aí eu tô tudo queimado ou morto também. Quem vai me socorrer? Não tem quem vai me socorrer, porque eu era o socorro. Então, a gente não pode se tornar vítima em hipótese alguma, beleza, galera? A mesma coisa se aplica no cenário residencial. Então, com animais de estimação, cuidem para não se tornar uma vítima de animais de estimação. E por último, mas não menos importante, a questão da insegurança da cena por agressores, tá? Então, a questão de agressores na cena também deixam a cena insegura. Foi briga de bar, teve ferimento por arma branca, tá? Ou alguns chamam de FAB, que é ferimento por arma branca, ou PAB, perfuração por arma branca, enfim, tem alguns protocolos aí, cada um chama de uma forma diferente. A gente chama de FAB, ferimento por arma branca. Aí a gente chega na cena, o agressor tá na cena. Aí ele tá com a peixeira de 1,5 palmo na mão e fala assim, ó, ninguém vai atender esse cara, vai deixar ele morrer. Tá bom, a equipe vai pegar, vai sair do local, não vai atender, não vai se tornar uma vítima, não vai atender, vai sair do local, vai
avisar a central, ó, central, equipe chegou no local, o agressor ainda estava na cena, falou que ninguém ia atender, não deixou nós atendermos a vítima, então a gente vai precisar de apoio do Papa Mike, ou seja, apoio da Polícia Militar. Depois que a Polícia Militar for garantir a segurança da cena, aí sim a equipe vai chegar. Troca de tiro, tá dando tiroteio ainda lá no boteco, do tiozinho lá, estão se matando todo mundo. Não vamos entrar. Vamos dar a volta, vamos parar a viatura no local seguro, uma quadra ou duas de distância, vamos avisar a central, depois que o Papa Mike chegar, ou seja, a Polícia Militar chegar e controlar a cena, agora sim a gente vai lá atender os feridos. Ah, mas vai morrer gente, paciência, as pessoas se matam, infelizmente, tá? A gente não vai lá para morrer também, a gente tem que saber que se nós tomar um tiro, quem vai nos atender se nós éramos o socorro. Protocolo de segurança de cena, tá? Então, briga de família, chegamos na residência lá, estão brigando todo mundo, calma aí, a gente vai chamar a polícia, se alguém quiser agredir a equipe vai sair do local, vai ficar na viatura, chegou na cena, vai pedir se pode atender, se o agressor estiver lá, ó, a gente foi chamado aqui para atender a situação, a gente pode atender? Se o agressor falar pode atender, a gente atende. Se ele falar não vai atender ninguém, vai deixar morrer, beleza, a gente pega e sai da cena, a gente não vai bater de frente com o agressor, porque é uma questão, o trabalho agora é da Polícia Militar para fazer a contenção, para fazer a segurança para nós podermos atender a vítima, tá? Então, bem tranquilo essa questão aí, acho que foi bem explicado de forma bem clara para vocês, ficou bem tranquilo. Acesse o material, lembrem de pegar o certificado, tá? Daqui a pouquinho já tá aí no chat o link do certificado e no final da live também vai estar aí na descrição o link para vocês solicitarem o certificado de vocês, colocar os dados de vocês lá bem certinho para amanhã a Andressa tá confeccionando os certificados para vocês. Lembre de se tornar nosso assinante, que o nosso assinante tem benefícios. Lembre que o certificado é só R$14,90, é muito barato o certificado para você juntar aí no seu material de estudo e para acumular títulos. Também já vou passar a senha para você conseguir acessar o seu material de apoio para você levar para casa aí mais um material e juntar no seu conteúdo aí que você está acumulando nos seus estudos para se tornar um socorrista. E assim que eu terminar aqui, você vai para lá e vai lá no carrossel do Instagram e vai curtir então o post que as meninas acabaram de fazer lá e vai comentar a nossa ambulância. Eu vou chamar a Tainá para ver se tem mais alguma pergunta rapidinho. Não tendo, eu já vou finalizar. E ela vai dar tchau para vocês. Beleza? Bora lá. Tainá, tem mais alguma coisa pra nós? Só um minutinho, Jones, pra eu conseguir me atualizar aqui. Só um Show. minutinho. Galerinha, lembre-se que vocês têm que imprimir o certificado de vocês. Daqui nadinha vai estar lá na descrição o link pra vocês, tá bom? Lembre disso daí também. Lembre de se tornar um membro assinante, galera. Lembre de ir lá, curtir, começar a seguir o nosso canal e ativar o sininho das notificações para você receber os avisos cada vez que tiver live. Beleza? Tainá, mete ficha aí. O Jonas Florencio perguntou: Jones, se for uma rua sem placa, a sinalização e a segurança deve ser a mesma? Sim, deve ser a mesma, tá? Não tem, eu não sei, dentro da cidade, eu não sei se é de 40 ou de 60, sinaliza 60, tá bom? Eu não sei se é de 40 ou é de 30, sinaliza 40. Tá bom? Sempre leva pro pior. Eu não sei se é de 60 ou de 80. Não tem placa aqui sinalizando se é 60 ou se é 80. Sinaliza para 80, tá bom? Mete ficha, sinaliza igual. Ótimo. O Kleber também perguntou: no caso, se a curva for bem acentuada, tipo em S, como devo sinalizar? Passa toda ela, faz todo o S e aí começa a sinalização, tá bom? Faz todo o S e começa a sinalização. Não tem o que fazer. Tem que percorrer todo o S. Porque se você começar a sinalizar na curva, pensa no seguinte, você está sinalizando na curva. Quando o veículo que está vindo aí sentido na direção do acidente, quando ele vê o cone, ele já está na curva. Ele não consegue frear o suficiente para parar antes do acidente. A curva qualquer curva aí, ela tem 100 metros de curva. É fato, 80, 100 metros de curva. Aí você sinalizou na curva, quando terminou a curva já tinha acabado teus cones, já tinha acabado a tua sinalização. E aí o carro entrou na curva, lembra que na curva não pode frear? Ele entrou na curva, deu de cara com os cones, freou, fez uma baita de uma cagada. Então faz toda a curva, faz todo o S se necessário for para começar a sinalização em um local ainda que os carros consigam ver o cone de longe e não em cima, tá bom?
Show! E a última pergunta aqui foi da Ângela Cristina, mas o Jones acabou respondendo aqui no resumo que ele fez, né? Ela perguntou o que deveria ser feito se a vítima for agressiva e se ela precisa de socorro, né? Se a vítima for agressiva e precisa de socorro, se ela estiver agressiva com a equipe vai chamar a polícia militar e vai explicar que ela precisa de atendimento, tá? Vai explicar, olha, você sofreu um ferimento assim, sofreu um acidente, enfim, ou um ferimento por arma branca ou arma de fogo, e você precisa ser atendida. Se mesmo assim ela recusar atendimento, a gente pede para que ela assine a recusa e a gente não vai forçar ela a ser atendida. Mas se ela estiver agressiva contra a equipe, a gente chama a polícia militar para fazer a contenção. Uma vez feita a contenção, se for necessário, a gente atende, se não, não. A gente libera para a polícia militar tomar as medidas cabíveis. Beleza? Show, então, Jones. É isso daí. As perguntas acabaram. E o pessoal te parabenizando aqui, como sempre. Beleza, galerinha. Vem todo mundo agora tirar print, printar essa tela aqui pra marcar todo mundo aí. Marca toda essa galera, marca o grupo, marca a Tainá, marca a Gabi, marca a Andressa, marca o Lucas, o Gustavo, o Felipe, marca todo mundo, marca eu também. E manda lá pros seus amigos, marca seus colegas de trabalho, para todo mundo vir aqui ter um pouquinho de conhecimento de atendimento pré-hospitalar básico, pelo menos, para amanhã ou depois, quando precisar, saber o que fazer, galera. É muito, 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 muito importante vocês saber o que fazer. É bem melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Correto? Então, a senha de hoje para você imprimir, então, o seu material, para você baixar o seu material de apoio, é Cena, C-E-N-A, tudo minúsculo, tá? Tudo junto, tudo minúsculo, bem tranquilo. Cena, de segurança de cena, relacionado então com o nosso conteúdo. C-E-N-A, tudo minúsculo. Vai lá, entra no link da descrição para você baixar o seu conteúdo. Digita a senha lá e você baixa o conteúdo e junta aí no seu material de estudo. Lembra também de que agora, terminando a live, as meninas vão colocar lá na descrição, lá no post lá da live. Elas vão colocar lá o link para você solicitar o seu certificado. Já tá aí, tá? No chat, mas você pode também, agora acabando a live, ir lá no rodapé da live, lá embaixo, e achar, então, o link para você imprimir o seu certificado. Lembre-se também de se tornar um membro assinante. Você vai ter benefícios exclusivos. É isso aí, galera. Lembre-se também que o certificado é só R$14,90, é só um preço mínimo, uma taxa simbólica de nada, tá? E lembra agora, saindo daqui, vai direto pro nosso carrossel e vai lá e comenta a ambulancinha e curte lá o nosso carrossel lá do Instagram, beleza? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Show de bola, galerinha. Da minha parte é isso. Tainá, tem mais alguma coisa pra passar pra esse povo ou não? Não, é só isso mesmo, Jones. Show. Dê boa noite pra eles, Tainá. Boa noite, galera. Até mais. Show. Galerinha, a Gabi tá dando boa noite aqui, escondida atrás do computador também, tá dando tchauzinho pra vocês. Tenham uma excelente noite, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho, um beijo no coração de vocês. Eu estarei aqui novamente na próxima quinta-feira, nesta mesma hora e nesse mesmo canal, com mais um conteúdo top pra vocês, trazendo mais um pouquinho de informação bem calma, bem tranquila e bem do jeito que eu sei passar pra vocês, de um jeito bem simples e prático para vocês aprenderem e levarem pro dia a dia. Beleza, galerinha? Grande abraço, uma ótima noite, até a próxima quinta. Valeu!